meus queridos irmãos, companheiros, amigos, todos quanto está tendo acesso a este momento, ao som deste aparelho, eu quero vos cumprimentar na doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando nesta manhã uma escola bíblica em classe e também pelas redes sociais, as quais haverá alcance àqueles que estão nos seus lares, através de um celular ou de um computador. Quero orar com os irmãos presentes e você também pode acompanhar neste momento. Maravilhoso e excelso Deus, que desde os altos céus contempla toda a terra e sabe que nesta manhã o nosso propósito é único, é estar na sua casa, adorar, exaltar na comunhão com os irmãos e ao mesmo tempo desfrutar da doçura de sua palavra, que é tão prazerosa e satisfatória, que produz efeito em nossa alma e que o gozo nos leva a glorificar o teu nome. Permita que professor e alunos nesta manhã, no mesmo espírito, possa estar unido como tu és, ó Deus, em Cristo Jesus. Alcança, Senhor, o nosso povo, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado e nossa nação, a nossa igreja e todas as denominações, para a glória do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. E amém. Nós, reduzindo o tempo, nós vamos aqui ler o texto áureo, a verdade bíblica em classe, a verdade bíblica e a verdade prática e a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe farei sozinho por causa da gravação e através do microfone. E depois, então, o irmão Denis estará louvando a Deus com um hino. Na sequência, o presbítero irmão Adilson já assume nos trazendo a palavra que será ministrada pausadamente nesta manhã. Meus irmãos, dia 5 ou dia 3 de maio, a quinta lição desse trimestre tem por temática libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. A verdade prática diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoando-nos e salvos da condenação, ainda recebemos o direito à vida eterna. Temos a leitura bíblica em classe, que é baseada sobre a carta do apóstolo Paulo, escrito aos Efésios, no capítulo de número 1, ou melhor, capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao 10. São 10 versículos, estarei lendo, e na sequência, como nós já falamos, o irmão Denis assume trazendo um louvor a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, meus irmãos? Nesse momento, a nossa irmã Odene desfruta e faz uso de sua oportunidade. Na sequência, já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou louvar com o hino 84. Foi o hino que o Espírito Santo colocou no meu coração. Jamais fica mais fácil. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele o grande sou, onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedir, dai-se-vos-á. Pedir com fé e com fervor, e lhe darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou ele aquele grande sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedir, dar-se-vos-á. Pedir com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, aos do eterno voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedir, dai-se-vos-á. Pedir com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbi, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedir, dai-se-vos-á. Pedir com fé e com fervor, e vos darei
Consolador. Firmado em mim, em rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedir, dai-se-vos-á. Pedir com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Você que nos acompanha no seu lar, com a paz do Senhor se estende a você nesta manhã e que você tenha um bom domingo neste dia. Começamos o dia já aprendendo da palavra do Senhor Jesus, que é o mais importante em nossas vidas, né? Sem elas não seríamos nada, mas somos gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas e ainda há de fazer. Sem perca de tempo, meus irmãos, já foi feita a leitura em classe e o texto áureo e a verdade prática. Já vamos entrar para a nossa lição nesta manhã. Agradecer aqui ao irmão Eurozimbo que nos convidou para estarmos passando essa lição nesta manhã. Uma lição muito maravilhosa, onde cremos que aprendemos mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Você que tem a sua revista em casa pode nos acompanhar nesta manhã. A introdução diz assim: a presente sessão da Epístola ao Efésio apresenta relevante aspecto doutrinário da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação do pecado como um favor imerecível dado por Deus aos salvos, e a fim de que ele desfrute de uma nova vida em Cristo. Aqui na introdução nós já podemos aprender um pouquinho da palavra do Senhor, que Deus nos deu a salvação, né? E Ele nos dando a salvação, aprendemos que, sendo salvos, já estamos libertos por Cristo Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos aqui para o primeiro tópico, né? A antiga natureza morta em ofensa e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. O primeiro tópico, nossa condição anterior. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego, paraptoma, tem o sentido de passos em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, a qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, sua natureza decaída e diagnosticado como morto. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. O conceito é de morte moral
espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Aleluia. Aqui podemos nos deter um pouco que o comentarista ele fala que no primeiro versículo, né? E vós vivificou estando vós mortos. Aprendemos que outrora, quando não conhecíamos a Jesus, quando não trilhávamos os caminhos do Senhor, estávamos mortos, não fisicamente, mas mortos espiritualmente. E a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós fomos vivificados, né? E aí eu fui buscar, meu irmão, procurar o que significa essa palavra, vivificado. E diz assim, que a palavra vivificado é estimulado, reanimado, né? Trazido de volta. Ou seja, se outrora nós estávamos mortos, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós fomos revivificados, reanimados, né? Nós nascemos de novo, né? Não no sentido material, morte física, né? Mas sim morte espiritual. Fomos reanimados, então nossos olhos foram abertos, nossos entendimentos, né? Foi aberto e começamos a entender a palavra do Senhor Jesus, né? Pois a palavra fala que quem está em Cristo, nova criatura é. Então, nesse exato momento, quando aceitamos a Jesus Cristo, quando conhecemos ao Senhor, nós fomos revivificados, voltamos, né? Começamos a entender a palavra do Senhor Jesus, e nisso nós voltamos a entender que sem Cristo não somos nada, né? Que só Ele tem o poder de trazer a vida, né? E aí eu comecei a meditar que lá em Ezequiel, quando Deus mandou ele profetizar sobre os ossos secos, né? Ali não tinha expectativa nenhuma de vida. Já tinha passado todos os estágios, estava só os ossos secos. Mas o Senhor é aquele que tem a palavra, que tem o poder de dar, de ressuscitar e trazer de volta, mesmo estando mortos, pois outrora éramos nós, estavam mortos, não conhecíamos ao Senhor, mas a partir do momento, quando conhecemos ao Senhor, ganhamos nova vida, porque nova vida em Cristo Jesus, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos mais adiante. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Nesse ponto também entendemos que o mundo lá fora, que não tem o conhecimento da palavra de Deus, está morta no sentido espiritual, né? Está morta porque não conhece a Cristo, está vivo fisicamente, como outrora vivíamos nós também. Mas a partir do momento que ele tiver um encontro com Cristo e for nova criatura, ele será vivificado. Aleluia! É isso que aprendemos nessa manhã. O mundo lá fora, meus irmãos, está vivendo em decadência, a cada dia mais. E nós que estamos vivos em Cristo Jesus, temos o dever, a obrigação de levar a palavra do Senhor àqueles que estão mortos espiritualmente, para que eles possam ser vivificados em Cristo Jesus e assim conhecer a sua bendita palavra. E para que a velha natureza seja morta, tem que ser através de Cristo Jesus. Não há outro caminho, né? Pois outrora nós tínhamos a nossa natureza, pecávamos, fazíamos tudo que desagradava a Deus, estávamos distantes, como diz a palavra do Senhor, né? Não obedecíamos à voz de Deus, estávamos muito longe,
caminhando para o abismo. Mas pela misericórdia do Senhor Jesus, fomos vivificados. Pode falar, pastor. Aleluia. Vamos ler aqui, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, para ver o que diz a palavra do Senhor sobre esse respeito. Eu vou ler aqui para os irmãos nesta manhã, em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém que se está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Entendemos que quando entramos em Cristo, somos nova criatura. E aquela bagagem que carregávamos ficou para trás. Aleluia, glórias a Deus. Vamos mais adiante nesta manhã. Vamos aqui agora para o nosso segundo tópico. Nossa ofensa e pecados. A má conduta em que, noutro tempo, andaste, é descrita por Paulo por meio de metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas, adotadas na vida passada, do salvo antes de ser regenerado. Os irmãos entenderam? Que outrora, antes de ser regenerados, andávamos em má conduta, Quem sabe a sociedade um dia olhou para nós e falava: aquilo ali não vale nada. Como acontece, Aquilo lá não tem mais jeito, Mas, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos nova criatura. E hoje nós possamos mostrar para aqueles que outrora nos acusavam, que tem jeito sim. Que quando nós abrimos nosso coração para Jesus Cristo, Ele dá um jeito. O homem pode falar que não tem jeito, mas enquanto o homem está falando que não tem jeito, Deus está falando, tem jeito sim. Porque sou eu que salvo, porque sou eu que ressuscito, porque sou eu que levanto, sou eu que transformo. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é aquele que transforma nossas vidas a cada dia. Não é porque que nós já somos salvos em Cristo Jesus, que não corremos o risco de pecar. Pecamos, Mas já não temos aquele pecado de estimação que outrora nos acompanhava. Aleluia. Porque se você perguntar, meus irmãos, aí fora, se você falar, isso aí é pecado. Não é pecado não, Está viciado, Isso aí vai te levar à condenação. Não, mas eu vou deixar de fazer. Quando a gente vira as costas, o abençoado está lá fazendo, praticando a mesma coisa. Não é assim que o mundo vive? Somos salvos em Cristo. Corremos o risco de pecar sim. Mas se pecamos, temos um advogado diante do Senhor Jesus, que nos justifica todos os dias. Aleluia. Glórias a Deus. Mesmo que o inimigo, mesmo que o diabo tente nos acusar, temos alguém diante do Senhor, diante de Deus, que nos justifica a cada dia. Aleluia. Porque somos salvos em Cristo, somos nova criatura. Aleluia, glórias a Deus. E que outrora fazíamos, não façamos mais, porque tivemos um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus. Vamos mais adiante? Aí nesse tópico, meus irmãos, nós temos 3 tópicos, Temos o 2.1, o 2.2 e o 2.3, que vai dar uma explanada ali como andávamos, segundo Paulo ali, que ele descreve aqui.
nessa manhã. Segundo ponto, primeiro, andaste segundo o curso deste mundo, né? Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais quais como imoralidade, furtos e mentiras. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativa ao pecado, e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Uma orientação para nós que já somos regenerados, revivificados em Cristo, em Senhor Jesus, né? Ele fala aqui que andaste segundo o mundo, né? Tínhamos o costume, né? Andaste, passado. Hoje já não temos mais, né? Porque já fomos revivificados, aprendemos, fomos libertos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Aleluia! E já não façamos mais aquilo que outrora, né? Aquilo que o mundo, que o sistema, né, nos orientava a fazer. Os costumes mudamos que tínhamos, já não praticamos mais, né? Essa é a orientação que nós temos aqui, que Paulo relata aqui, né? Que o comentarista relata aqui. Andaste, né? Tínhamos imoralidade, hoje já não temos mais, né? Furto, mentiras, né? Hoje, graças a Deus, já não praticamos mais, né? Aleluia, glórias a Deus, porque somos libertos pelo Senhor Jesus. E aqueles que praticam a imoralidade, tais coisas, aqueles que são ligados ao sistema mundano, eles precisam conhecer a Jesus para que possam se libertar. Aleluia, glórias a Deus. Vamos para aqui o segundo ponto 2. Andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos, né? Então nós temos que entender aqui uma parte, meus irmãos, sobre a alusão a Satanás, né? Temos que entender que Satanás, ele é o nosso adversário, né? E o diabo, ele é o nosso acusador. Quando entendemos essas duas diferenças, né, aí nós possamos trilhar o caminho certo para que nós possamos combater este mal, né? Para que nós possamos nos blindar, porque Satanás, ele está aí, usando todas as estratégias que ele tem, né, para nos derrubar. E o diabo está aí, nos rodando, nos sondando, torcendo para que nós possamos errar, para que ele venha nos acusar. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que nos justifica a cada dia. Glórias a Deus. Está aí. Estamos vivendo dias difíceis, né? Mas nem por isso vamos desanimar. Nem por isso vamos negar a nossa fé, né? Eu via várias postagens, né, aí quando começou, né, que as igrejas fecharam. Falava que a igreja pode estar de porta fechada, mas o céu está aberto para receber as nossas orações, os nossos clamores, as nossas petições. As janelas do céu continuam abertas, meus irmãos. Aleluia. O ouvido do Senhor está atento às nossas orações, ao nosso clamor. Aleluia. Então não deixe de clamar, né? Não desanime, né? Não perca a presença de Deus, como foi falado ontem, né? O pregador foi bem enfático, né? Muitas das vezes usamos desculpas para não estar na casa do Senhor Jesus. E quando a gente percebe, a presença do Senhor está bem longe, né?
Exatamente. Boa colocação, irmão Gilson, né? Tem gente que está aproveitando, né? Eu não sei, é necessário que nós oramos, meus irmãos, né? Para que essas pessoas despertem, entendam que isso pode ser, né, um apertãozinho ali de Deus, porque tudo acontece pela permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore que o Senhor não permita, né? Quem sabe andávamos, né, de qualquer jeito e que estamos passando por isso hoje, para que nós possamos correr mais, se aproximar mais, estar mais próximo do Senhor Jesus. Estar mais disponível ao Senhor Jesus. Porque tem gente, meus irmãos, infelizmente, que está aqui, mas o pensamento está lá fora. Está o corpo presente, né? Muitas das vezes fala, eu vou só para o pastor me ver, só para falar que eu estou ali. Mas o pensamento está lá fora. Significa que não nasceu de novo ainda. Porque quando nós estamos aqui, estamos para buscar a presença do Senhor Jesus. Estamos aqui para cultuar Ele verdadeiramente, entregar a Ele de corpo e alma. Dar o nosso culto racional, individual. E que o nosso culto possa subir como incenso às narinas de Deus, como cheiro suave, aleluia. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de mim e de você. Entregar-se a Ele 100%. Não colocar obstáculo. Não ocupar o tempo que é do Senhor com outras coisas, não. Aleluia. Aí você pode falar, mas o tempo está corrido. Está corrido, sim. Quem sabe muitos necessitariam aí de mais 2, 3 horas para concluir as suas atividades durante o dia. Deus está te dando esse tempo. Você já parou para pensar que Deus, nesse meio tempo que estamos passando, Ele pode estar te dando esse tempo para que você possa realizar todas as suas atividades extras que você tem? Mas não esquecendo do tempo que você tem que dedicar a Ele também. Aleluia. Vamos mais adiante, meus irmãos, que a hora passa, né? Aleluia. O segundo ponto ali do primeiro parágrafo, 2.3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Nós não andávamos, passado. Nossos pensamentos, como que estão os nossos pensamentos hoje? É necessário colocarmos uma vigilância, né? Nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca, nossa língua. É necessário colocar agentes vigilantes nessas áreas, né? Porque ele comenta aqui, ó, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando ele se refere à carne, é a velha natureza, né? Como éramos antes, né? E como eram nossos pensamentos antes também. Alguém diz que nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos em nossas cabeças. Aleluia. Então estamos vigilantes em nossos pensamentos, o que estamos vendo, né? Aleluia. É necessário ser vigilante em todos os aspectos em nossas vidas, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Vamos mais adiante? Então, incluindo que os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como éramos filhos da ira. Isto é,
condenado e desprovido do favor divino. Paulo sublinha que era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para os filhos da adoção. Adoção. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Estávamos perdidos, meus irmãos. Não tínhamos jeito. Mas através da graça divina, imerecível, a misericórdia de Deus nos alcançou. E além de mudar o nosso quadro, né, que éramos perdidos, caminhávamos para a morte, ainda nos deu o dom da salvação. Olha que coisa linda! Como que é grande o amor de Deus por nós, pela humanidade. É a sua misericórdia, é a sua graça. Graça essa imerecível. Não merecíamos. Mas Jesus falou: Pai, dá uma chance. Entendemos assim, né? Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, e hoje nós estamos aqui. A salvação é de graça, mas não foi de graça. Houve um preço pago para que eu e você pudesse alcançar a salvação gratuita e genuína de Deus. E esse preço foi o preço de sangue, puro, imaculado. Alguém que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então, meus irmãos, eu e você que nos acompanha através das redes sociais nessa manhã, valorize o valor da cruz do Calvário. Não sejamos ingratos. Tem pessoas que são ingratas. Aceita a Cristo, mas anda como o mundo anda. Será que houve verdadeiramente o verdadeiro renascimento, a verdadeira convenção em Cristo? Porque é a palavra que fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Então aquilo que acompanhava, outrora, já não pode nos acompanhar mais. Porque fomos salvos, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro que é Jesus Cristo. Lembra quando a gente vai se batizar nas águas? Né? Simbolicamente, a pessoa ela é emergida às águas. É o sepultamento da velha natureza. E quando ela surge das águas, aleluia, glórias a Deus, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Aquele velho homem ficou para trás, não pode existir mais. Não deve existir mais. Então você, ei, desperta. Procura fazer aliança com Deus enquanto há tempo. Trilhar os caminhos certos, como nova criatura que você é. Porque não adianta vir aqui bonitinho. Aqui todo mundo lhe vê. Você tem que brilhar lá fora, dar o seu testemunho lá fora, como verdadeiramente cristão, salvo em Cristo Jesus, como nova criatura que você é. Você tem que mostrar para aquelas pessoas que antigamente olhavam para você, que verdadeiramente o velho homem ficou para trás. Aleluia. Glórias a Deus. Mas hoje, infelizmente, está difícil, lá fora, identificar
quem verdadeiramente anda em Cristo Jesus. Porque a palavra fala que eu e você somos a luz do mundo. E se somos a luz do mundo, a luz tem que brilhar nas trevas. Aonde você pisar a planta do seu pé, você tem que fazer a diferença. Porque eu não posso estar te vendo. O teu pastor não pode estar te vendo. Mas há alguém maior no céu que está te vendo. Aleluia. Vamos adiante, meus irmãos, nesta manhã. Glórias a Deus. Vamos aqui agora para o segundo tópico. Vivificado pela a graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou. Olha, Deus imensamente, meus irmãos. Que amor é esse que ultrapassa os limites, a gente não entende. Esse amor que Deus tem pelo ser humano, irmã Raquel. Esse amor que Deus tem por mim e por você. E muitas das vezes andamos relaxadamente, não queremos estar na igreja. Qualquer coisinha a gente já quer mudar de igreja. Eu não vou hoje na igreja porque a irmã não me cumprimentou. Meu irmão, seja sábio. Entenda que o amor de Deus é maior de qualquer coisa. O amor de Deus ultrapassa os limites, as barreiras, as fronteiras. Quer prova maior de eu e de você? Aleluia. Glórias a Deus. Vamos mais adiante. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou. Mas Deus. Vai existir sempre um mas na sua vida. Lembre-te disso. Mas Deus, que é riquíssimo, mas Deus, vai existir sempre um mas de Deus na sua vida. Porque não era? Eu falo nós porque eu me incluo, eu não sei, alguns aqui ou não. Quando estávamos na velha criatura, estavam no sistema do mundo. Hoje somos salvos pela graça de Cristo Jesus. E quando nós vamos levar a palavra do Senhor, o que nós falamos? Mas eu era assim. O mas de Deus, meus irmãos. Porque é o nosso testemunho, Ou até mesmo as pessoas que nos conhecíamos, de repente está ali dialogando com outras, Você viu lá o Adilson? Mas agora, você viu como ele está diferente? É o mas de Deus. Então vai sempre existir um mas de Deus na sua vida. Aleluia. Pode falar, pastor. Aleluia.
Aleluia. gratuitamente de Deus esse dom, esse presente que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, aleluia. É o mais de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos mais adiante. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta ao Efésios ensina que, ao prover à humanidade ao meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que nos motivou a nossa salvação. Aleluia! É o amor de Deus que reina, que permanece, aleluia. É o amor de Deus que alcança as vidas, aleluia. É a misericórdia, é a compaixão. Compaixão, meus irmãos, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. E Deus viu que nós estávamos caminhando à perdição, teve compaixão de mim e de você. Ele sentiu a nossa dor. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos mais adiante. Segundo tópico, vivificado por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Oh, aleluia! Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou, juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo. Lembra que eu tinha falado antes? Vivificado quer dizer nascer de novo, trazido de novo, né? Reanimado, aleluia. Quando alguém está lá em PCR, né, que é o termo que a gente fala lá no SAMU, né? Parada cardiorrespiratória, né? Eles usam lá os equipamentos lá para reanimar, né? Para trazer de novo fôlego, o batimento cardíaco, né? E outrora estavam mortos, né? E o Senhor nos reanimou, trouxe de volta a vida e ainda de nos trazer de volta a vida, ainda nos deu salvação. Aleluia. Vamos mais adiante. Juntamente com Cristo, essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. É Ele que dá vida. Aleluia. Lembra daquela passagem quando Lázaro morreu, né? Passaram-se 4 dias. O melhor amigo de Jesus. Passaram-se 4 dias, já tinha cessado as esperanças de Marta e Maria, mas aí a esperança veio e chegou. E o que Jesus fez? Deu de volta a vida a Lázaro, aleluia, glórias a Deus. E quantos não estão mortos espiritualmente? E é eu e você que tem que levar a palavra de vida para essas pessoas. É eu e você que tem que apresentar a Cristo Jesus a essas pessoas. Aleluia. Vamos mais adiante. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça e favor imerecível. Aleluia. Glórias a Deus. Ponto 3, meus irmãos. Exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda descarta que, por Deus, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo,
a ressurreição e a vida eterna, e o galardão nos céus. E além, meus irmãos, de termos a salvação, ainda vamos ser ressuscitados em Cristo Jesus. Ter a vida eterna. E receberemos os nossos galardões das nossas obras que fizemos aqui na terra. Aleluia, glórias a Deus. São privilégios da salvação. E para alcançar esses privilégios, é necessário renunciar que o velho homem, que a velha carne, que a velha natureza, ela não exista mais. Para que nós possamos alcançar esses privilégios em Cristo Jesus. Vamos mais adiante? Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, ratifica que a salvação é seus privilégios e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus e favor divino imerecido. Aleluia. Vocês estão percebendo que essa palavra tem sido constante, né? Favor imerecível, né? Porque nós não merecíamos, né? Mas aleluia, mas através de Deus, de Jesus Cristo, né? Nós possamos merecer a salvação, salvação eterna e os galardões que Deus há de entregar a cada um de nós naquele grande dia. Vamos mais adiante. Agora nós vamos para o ponto 3, né? Tópico 3. Salvação não vem das obras, né? Ponto 3, a salvação não vem das obras. Em Efésios, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Somos salvos pela fé, não pelas obras, não pelo que fazemos aqui, mas sim pela fé alcançada em Cristo Jesus. Vamos mais adiante. O primeiro ponto. Graça como um meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Aleluia. Então a graça, né, ela nos inclui, né, a libertação, né? A graça, ela nos livrou do pecado, né? E, consequentemente, né, estamos incluídos a desfrutar das bênçãos que vêm a decorrer, né, da nossa escolha, da nossa salvação, que é em Cristo Jesus. O mundo não pode desfrutar, mas eu e você podemos desfrutar das grandes bênçãos que o Senhor tem para mim e para você. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Além, meus irmãos, de sermos salvos, né, fomos libertos do pecado, da morte e da condenação eterna. Graças a Deus por isso, que estamos livres. O mundo caminha aí para a perdição e a morte eterna. Outrora, andávamos neste mesmo caminho, mas o Senhor nos alcançou. Aleluia. Vamos mais adiante. E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Está aí, meus irmãos, né? Então essas bênçãos podem alcançar aquelas pessoas que estão lá fora, mas mediante quando eles aceitarem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, por meio da sua graça, que Deus ativa o livre-arbítrio e
capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e a perdição. Pela misericórdia de Deus, nós que estamos aqui, escolhemos a salvação. Aleluia! E, consequentemente, alcançaremos as bênçãos do Senhor Jesus através das nossas escolhas. Glórias a Deus. Ponto 2. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Então nós não fazemos, não é a obra que vai nos salvar, né? Não é a caridade, né? Nós como cristãos temos dever de estender a mão, de ajudar, mas não é isso que vai salvar, meus irmãos, porque a salvação veio de Deus. Graça, não merecíamos, né? Mas Deus enviou para nós, através de Jesus Cristo, a salvação. Então não é nós fazendo as boas obras, né, que já vamos alcançar a salvação. A boa obra, ela não salva, né? Mas nós, como crente em Cristo Jesus, devemos ajudar o nosso próximo, fazer o nosso papel. Aleluia, glórias a Deus. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. E segundo, ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Essa confirmação inclui a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Com a salvação, é uma realização divina. Agora, somos feitura sua, somos feitura sua, criados em Cristo para a boa obra. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos novas criaturas, e as coisas velhas passaram-se. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de sua perspectiva positiva, somos insatos de andar fazendo boas obras, né? Então, quando éramos velhas criaturas, fazíamos obras má. Agora, em Cristo Jesus, né, temos que fazer a boa obra. Há uma diferença, né? Nitidamente, né? Glórias a Deus. Não como um meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Então, tudo aquilo que nós fazemos hoje, irmão Vicente, né, são obras que refletem que nós verdadeiramente estamos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Né? E quando fala ali, somos feituras, eu fui procurar também, porque tem umas palavras, né, que a gente fica meio em dúvida, né? E como foi usado aqui alguns termos em grego, né? E aí eu fui procurar a palavra feitura, quer dizer, a palavra feitura, meus irmãos, eu tenho ela anotada aqui. A palavra feitura em grego é poemias, né? E em nossa língua, poema. Então você é um poema de Deus. Glórias a Deus. Você é a obra-prima que Deus fez. Aleluia. Glórias a Deus. Então leve essa palavra consigo, né? Sejamos verdadeiramente novas criaturas em Cristo Jesus, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem a todo dia. Para concluir nesta manhã, conclusão: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida
independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe nesta manhã. Eu encerro aqui nesta noite e agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Passo a palavra aqui para o pastor nessa manhã, que estará dando os demais avisos, e espero encontrar você que está aí em sua casa logo mais à noite, para que nós possamos cultuarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, tenha um bom domingo e eu agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus, pela graça somos salvos. E Paulo disse a Tito que a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, inclua-se na graça, e a graça ela traz favor, e nós somos contemplados com a bênção de Deus. Por isso que o crente é um povo feliz, um povo privilegiado. Pode ter até pobres, mas somos pobres abençoados, que gozamos das ricas bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus são importantes, mas elas são consequência da salvação, porque somos filhos de Deus e somos cuidados pelo nosso Pai eterno. Muito obrigado, nosso companheiro que trouxe a palestra desta manhã. Aos demais companheiros, irmãos que estão no som, Deus o abençoe. Cada aluno que participou esta manhã, irmãos e irmãs, dentro de todo o regulamento, observando aí os cuidados básicos recomendados pela Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, nós estamos aqui adorando a Deus. Nós vamos nos despedir agora, mas lembrando que às 19 horas nós estaremos aqui, nem mais e nem menos, para darmos um culto ao Senhor essa noite. Então, fica na presença de Deus. Os demais estejamos em pé. Oramos ao Senhor. Deus, nós rendemos graça, adoração nesta manhã, porque o teu pão, o pão que é descido do céu, trouxe vitalidade e sustento para as nossas almas. Esteja nos lares, meu Deus, unindo pai, filhos, esposo, esposa, genro, nora, e que aonde entrou esta palavra, a luz do teu Espírito há de brilhar, produzindo afeto às famílias, e essa graça, Senhor, na membresia da igreja, proclamando o amor paterno. Esta é nossa oração que oramos em nome de Jesus. Despedimos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém. Deus o abençoe, fica com Deus, porque com Deus nós estamos seguindo.